Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro, estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Vamos meditar agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Nós temos o capítulo 5 do Evangelho de São João, que é o chamado ali de Pedro, daqueles pescadores, os filhos de Zebedeu. E esse chamado acontece num contexto de um milagre, de, como nós conhecemos, a pesca milagrosa. E é muito importante, queridos, nós sempre refletirmos sobre essa realidade do chamado, da vocação, porque ela é inerente à nossa caminhada cristã. Deus nos chama. O grande problema, às vezes, é que nós reduzimos a realidade vocacional às vocações específicas, ao ser padre, ao ser religioso, ao matrimônio, também, claro, mas a vocação não está somente reduzida a isso. A vocação é um chamado, é uma proposta que Deus faz de estar com Ele, uma realidade de um vínculo vital, é sentido de vida. Nos tempos de hoje, nós precisamos, talvez, reconquistar, restaurar essa realidade vocacional não somente como algo que eu devo fazer, mas o ser. O sentido da nossa existência está no chamado de Deus. Está nessa realidade, nessa proposta que Deus faz para direcionar toda a nossa existência, toda a nossa vida. E por isso que é muito importante, seja qual for a idade, eu gosto muito dos testemunhos de santos que até na terceira idade ainda deram respostas vocacionais. Uma grande santa que me recordo agora, a Santa Rita de Cássia, que na terceira idade ela ainda foi para a vida religiosa. Ali ela viveu aquele chamado de Deus. Então, sempre há tempo de responder o chamado de Deus. Tem pessoas que são chamadas ali na infância, na adolescência, na juventude, outros já numa idade mais madura, adulta, outros na terceira idade, porque Deus chama, porque Deus quer nos dar vida e Ele quer ser o sentido da nossa existência. Olhando para esse chamado que é em torno do milagre, é muito interessante, porque a proposta de Jesus para aqueles homens pescadores é: avance para as águas mais profundas. E de fato, queridos, a realidade vocacional é esse aprofundar, é essa realidade de dar passos, de viver a proposta que Deus tem para nós. O sentido, por exemplo, você já pode viver o matrimônio,
mas o teu chamado ainda não acabou. Ali, dentro do seu matrimônio, Deus tem um chamado mais além, mais profundo, que é preciso você escutar junto com a sua esposa, com o seu esposo, consequentemente com a sua família, para vocês cada vez mais viverem a fé. Assim, na minha vida sacerdotal, na vida do celibatário, do religioso, dentro dos ministérios, dentro do serviço, é preciso estar atento à voz de Deus, o chamado de Deus. E o interessante é a resposta de Pedro, que ele diz que já trabalhou a noite inteira, mas que ele iria fazer agora em atenção à palavra, em atenção ao chamado, em atenção à vocação. De fato, queridos, na nossa vida nós estamos sempre tentando dar sentido a ela com coisas. Tentamos através de relacionamentos, tentamos até mesmo através de estudos, tentamos dar sentido buscando um empreendedorismo, alguma realidade. E às vezes a gente tenta e já estamos cansados de nos frustrarmos, né? Porque a gente projeta e porque é só um desejo nosso, às vezes é só uma insistência nossa, no final fica o vazio, a tristeza, a frustração. Mas quando nós nos lançamos segundo a voz de Deus, por mais estranho que possa nos parecer, por mais desafiador que pode ser, mas quando é a voz de Deus, a graça acontece. Porque não é pelas nossas forças. Deus não nos chama por causa dos nossos méritos, mas por causa da escolha da graça dele em nossa vida. Por isso, esse santo dia, peçamos que o Senhor renove em nós o nosso chamado, a nossa vocação, e que atendendo a sua voz, possamos manifestar a graça do poder da salvação de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.